Olá, este trabalho irá falar sobre o que é hipermeabilização e sua importância no projeto e os danos causados por possíveis infiltrações. Está dentro do tópico 6 da disciplina de Química Tecnológica B. E eu vou começar explicando o que é isso. Hipermeabilização é um conjunto de operações e técnicas construtivas compostas por uma ou mais camadas que têm por finalidade proteger a construção contra ação deleterias de fluidos, de vapores e de umidade. Uma construção é composta por diversas etapas, todas relacionadas e organizadas dentro de uma sequência lógica. A finalidade de todo esse processo é tornar a casa segura e habitável. Assim, um dos itens que contribui bastante para manter essa premissa é a hipermeabilização. Ela deve ser pensada e projetada para impedir que a água encontre caminhos para se infiltrar através das paredes e lajes para dentro da sua casa. Hipermeabilização é uma técnica que consiste na aplicação de produtos específicos com o objetivo de proteger as diversas áreas de um imóvel contra a ação das águas que podem vir da chuva, da lavagem, de banhos ou de outras origens. Como tudo na construção civil, a impermeabilização também deve ser planejada para reduzir os custos e aumentar a eficiência. A falta ou uso inadequado da hipermeabilização compromete a durabilidade da edificação, causando prejuízos financeiros e danos à saúde. A água infiltrada nas superfícies e nas estruturas afeta o concreto, sua armadura, as alvenarias. O uso ambiente fica insalubre devido à umidade, fungos, mofo, diminui a vida útil da edificação, sem falar no desgaste físico e emocional dos proprietários ou do usuário, que sofre com a má qualidade de vida causados pelos problemas existentes no imóvel. Como exemplo de locais que sofrem com esses problemas, escolhemos edifícios localizados no centro de Joinville, Santa Catarina. A cidade possui um clima úmido, com altos índices de pluviosidade, mesmo nos meses mais secos, o que contribui na deterioração acelerada da edificação por infiltrações. Além do fator umidade, as estruturas estão datadas do início do século XX. Mesmo com possíveis restaurações, a impermeabilização inicial não foi ideal, pois são visíveis vários pontos onde a construção apresenta problemas tanto visuais quanto estruturais, como pinturas desgastadas, bolhas e corrosão da estrutura. Vale lembrar que no Brasil, as primeiras normas para a padronização da impermeabilização foram elaboradas somente em 1977. Problemas com infiltração nas paredes são muito comuns e o resultado estético é bastante desagradável. Quando os sinais de infiltração se manifestam nas paredes, surge aquela dúvida: o que eu devo fazer? Antes de falarmos sobre as técnicas para a hipermeabilização nas paredes, é preciso entender por que está ocorrendo a infiltração e resolver os problemas da sua origem. Fazer uma intervenção na parede, sendo que a umidade está vindo de outro local, não vai resolver o problema de maneira definitiva. Dessa forma, cabe a pergunta: quais são as principais causas de infiltração na estrutura? As lajes sem proteção são uma das maiores causas dos problemas de infiltração e umidade na construção. As lajes de cobertura que não recebem o tratamento de hipermeabilização adequado permitem que a água percole, causando problemas não apenas na própria laje, mas também em outros elementos da estrutura. A infiltração na laje é um problema sério. Ela pode causar exposição e corrosão das armaduras. No caso das paredes, a água percola, causando mofo, bolor, descasca a pintura e deixa o aspecto bastante desagradável. É comum que durante o tempo surjam fissuras e rachaduras nas paredes, tanto do lado externo como no interno. Elas são devidas à movimentação da estrutura, decorrente da variação climática, recalque de fundação ou qualquer outro fenômeno a que a construção seja submetida. Quando isso acontece, as fissuras passam a ser portas de entrada para infiltração e percolação da água. O resultado são bolhas na pintura, bolor e manchas em geral. Caso seja o motivo da infiltração, o problema nas paredes só será resolvido de maneira definitiva quando as fissuras e rachaduras forem devidamente tratadas. Nas construções estudadas foram encontrados dois principais tipos de infiltrações, por percolação e capilaridade simples. A percolação consiste no acúmulo de líquidos em uma determinada área, como exemplo a chuva, exercendo uma pressão pelo peso da lâmina de água sobre a superfície. Essa lâmina pode se estender para as paredes por romper a tensão superficial, causando assim danos na estrutura. Já a capilaridade simples provém da umidade do solo. A base da construção fica em contato com esse solo e, de acordo com a porosidade do material utilizado, a água sobe por capilaridade, umedecendo a parede. Seus efeitos são visíveis sempre na base da estrutura. Mas como evitar esses problemas? Toda obra precisa de um projeto de permeabilização feito e supervisionado por um profissional qualificado. Para os prédios construídos no litoral ou demais locais que tenham uma atmosfera mais úmida, existe uma característica bem particular
que é a baixa durabilidade da pintura. Uma pintura intacta protege o prédio das infiltrações, servindo como um top coat dos impermeabilizantes. Já uma degradada é uma porta de entrada com tapete vermelho para os problemas. Aumentar a durabilidade da pintura é fundamental. É preciso promover um reforço através da aplicação de silicones, vernizes ou resinas sobre a tinta em toda a sua superfície. Se a impermeabilização não foi realizada ou foi ineficaz, temos 5 passos a serem seguidos para a devida restauração. Primeiro passo. Na maior parte das vezes, é preciso retirar toda a pintura existente e o reboco, expondo a alvenaria. Segundo passo. Uma vez exposta, todas as fissuras devem ser seladas, evitando assim que existam pontos para a percolação de água. Terceiro passo. Adicionam-se aditivos impermeabilizantes no chapisco, e a aplicação desse chapisco pode ser feita de maneira tradicional ou com um rolo de pintura. Quarto passo. Adicionam-se aditivos impermeabilizantes específicos para a argamassa e refaça o reboco de toda a parede. Quinto passo. Por fim, é feito o acabamento e a pintura final. Também é válido lembrar que sai muito mais barato fazer a impermeabilização durante a obra, pois ela atinge cerca de 2% do valor total. Já fazendo a restauração, o gasto pode chegar de 10% até 15% do custo da obra. Essas foram as referências utilizadas na elaboração do projeto. Se surgirem dúvidas, entre em contato conosco por e-mail. Agradecemos a sua atenção.